Bom dia, irmãos. Nós louvamos ao Senhor pelo seu grande amor para conosco, pelo carinho com que Ele se comunica conosco, pela sua voz. E eu estava testando aqui o OBS, que é um programa que você pode transmitir o slide e o pregador ao mesmo tempo, mas o programa aqui complicou e não deu certo. Então nós vamos gravar através do PowerPoint, que grava somente o slide. Mas é possível que, pelo menos para hoje, era o que Deus queria. Nossa mensagem: a voz de Deus. Impedimentos para ouvir a voz de Deus e como ouvi-la. Nós vamos ter duas mensagens, uma pela manhã, uma parte, e outra parte à noite. Nós vamos dar conceitos básicos sobre como ouvir a voz de Deus, o que é ouvir a voz de Deus, o que não é ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. É impressionante que, na realidade, é o único Deus que se revela, que fala realmente, que se comunica em linguagem com palavras que nós podemos entender. Lembro de Tomé Wilson, meu professor de teologia, ele falava que Deus fala em proposições claras aos seres humanos. Então, hoje pela manhã, nós queremos falar acerca da voz de Deus. Então, nós vamos iniciar cantando o hino 384, a voz de Jesus. O poeta disse: que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza, não é para todo mundo não. Quem não crê não goza. Qual o maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Vamos tentar cantar. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual o maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual o maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal, que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Esse hino está no Cantor Cristão,
desculpe, número 384, com o título A Voz de Jesus. Então, essa mensagem está sendo dada para a igreja e está sendo gravada aqui no PowerPoint. Eu espero que nós tenhamos uma boa gravação que possa ser compartilhada com os irmãos e com os amigos. Qual é o grande problema da humanidade? Quando começou o grande problema da humanidade? Se você reparar na capa, eu fiz um confronto bem claro das duas situações possíveis nesse planeta. A situação em que o ser humano escuta a voz de Deus, porém foge, esconde-se. É um escutar sem ouvir, porque você só escuta realmente quando você reage de acordo. Se alguém disser, pessoal, levantem que o teto vai cair, e todo mundo ficou sentado, eles ouviram, porém não escutaram no sentido de acreditar, ninguém se levantou. Mas se de repente alguém chega e diz, olha, a viga está rachando, levantem-se que o teto vai cair. Então todo mundo sai se atropelando, correndo. Então não só ouviram, mas escutaram, não só escutaram como ouviram. Então escutar, ouvir é obedecer. E todo o drama da humanidade começa aí em Gênesis 13:8. Se você observar, porque não estou aqui com apontador, mas tudo bem. Se você observar todo o drama da humanidade, muitos reportam para a queda. A queda foi um fato desastroso. Porém, mais desastroso do que a queda foi a reação do homem à voz de Deus. Vamos ler comigo. Gênesis 13:8. Isso aqui se refere a Adão e Eva. Olha aqui, ó. E ouviram a voz do Senhor e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus. Aqui está todo o drama da humanidade. A palavra de Deus é vida, é bênção, é saúde, é sanidade espiritual, mental, física, é prosperidade, é tudo de bom. Então, não ouvir a voz de Deus é desastre certo, é infelicidade, com certeza. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, ele troca o ouvido de bode, que o bode é um bicho teimoso, é difícil controlar o bode. Por isso que Deus compara o crente com ovelha e o descrente com bode. E ele disse para os fariseus, implicitamente ele está chamando os fariseus de bodes. Vocês não são das minhas ovelhas, porque vocês não creem no que eu digo. Porém, olha a nota que ele dá sobre quem se converteu, sobre quem é crente. Vamos juntamente comigo? As minhas ovelhas ouvem. De novo. As minhas ovelhas ouvem. De novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Ouvem e seguem. A ovelha ouve e segue. E o bode, o descrente, o ímpio, o carnal, o mundano, ouve e se esconde. Ouve e foge. Ouve, porém não escuta de verdade. Ouve e não segue. A ovelha de Cristo, o convertido que tem Jesus como seu pastor da sua alma, ouve e segue. Vamos orar. E cada um de nós a orar, se você quiser, pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Em alguns lugares, as pessoas usam até um véu nessa hora, porque elas não querem ver nada, escutar nada, a não ser
a voz de Deus, mas principalmente elas querem falar com Deus. Nesse momento, fale com Deus e peça um ouvido de ovelha que ouve e segue. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo precioso aqui. Que a Tua palavra, a Tua voz alcance muitos corações, não só nessa manhã, Senhor Deus, mas pelo tempo em que esta mensagem for disponível nas redes sociais. Ó Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo nos guie agora, Senhor Deus, e fale ao nosso coração. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Na mensagem anterior, nós mostramos que existem dois tipos de evangelho. O evangelho do arrepender-se, e aí é o arrepender-se e não ter ouvido, de ter pecado, de ter colocado a perder as bênçãos. E o evangelho do eu recebo, daqueles que só estão interessados em receber as coisas. E esse evangelho do eu recebo é aquele evangelho tipo Adão e Eva. Eles estão interessados no que o seu coração quer. E eles acham que poderão conseguir aquilo. Portanto, eles fogem da voz de Deus, eles fogem do conselho de Deus e seguem o seu próprio conselho. Arrependimento é exatamente quando nós decidimos ouvir a Deus. Nós dizemos basta de ouvir o mundo, de ouvir o diabo, de ouvir meu próprio, vamos dizer assim, meu próprio coração pecaminoso, e eu vou ouvir a Deus. Só que há impedimentos para ouvir a Deus. E há facilitadores. Nós vimos que algo impediu aquele casal que a Bíblia diz que toda tardinha eles estavam no jardim. E era lá no jardim, aquele paraíso maravilhoso, que eles ouviam um som, que no hebraico é o call de Deus. O som da voz de Deus, era um som audível, Deus falava com eles. E aquilo deveria ser o maior prazer para eles, ouvirem o call de Deus, o som de Deus. Porém, algo ocorreu que aquele som maravilhoso, mavioso, que preenchia todas as suas necessidades espirituais, emocionais, existenciais, de repente se transforma num ruído. Quando a palavra de Deus se transforma em ruído. O que é que transforma a palavra de Deus em ruído? Que faz os ouvidos coçarem. O apóstolo Paulo fala de pessoas e crentes nas igrejas que quando escutam a sã doutrina, quando eles escutam a Bíblia Sagrada, eles sentem coceira nos ouvidos. Eles sentem um barulho nos ouvidos. Eles não aguentam. Então dizem que eles vão atrás de mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Lembra o povo de Israel no deserto? Deus ia falar com eles, diretamente com eles, lá no Monte Sinai. E o espetáculo no Sinai foi tão glorioso, o monte tremia, era um terremoto tremendo, que se não fosse uma coisa controlada por Deus, todo mundo teria morrido nesse terremoto. Já imaginou um lugar de rocha, todo tremendo? Você já sabe, já viu pessoas tremendo, você mesmo já tremeu. Agora imagine uma placa de rocha incrível, toda tremendo, raios, trovões, fogo.
E aquela voz, o call de Deus, o som de Deus, ecoando para Moisés, para Caleb, para Josué. Era maravilhoso ouvir o som da voz de Deus. Eles queriam mais. Porém o povo disse: não, Moisés, nós não queremos ouvir Deus. Vai lá, tu escutas o que Deus quer falar e vem e diz para nós. Então muitos não querem ouvir Deus. Eles querem sempre ouvir a Deus de forma terceirizada, porque eles mesmos fogem. Então Paulo fala de muitos que vão se cercar de mestres. Eles vão expulsar os pastores, tipo Cristo, João Batista, Paulo, e vão se cercar dos demas que amaram esse mundo, a cultura do momento. E eles vão querer esses que afaga seu coração carnal, seu coração encebado, cheio de sebo da carne, que é onde a palavra bate e resvala. Eles não querem mais nem que a palavra bata no coração para resvalar. Eles querem logo ouvir um pregador mavioso, jeitoso, o canto da cotovia, o cicio da serpente. E isso começou lá no Éden. Ouviram a voz e se esconderam. Isso é repetido no Sinai. Não, Senhor Moisés, nós não queremos ouvir o call de Deus, o som de Deus. E na época da igreja, Paulo diz, muitos não querem realmente ouvir a voz de Deus. E aí faz a diferença entre os que são ovelhas, têm ouvido de ovelha, que realmente tem prazer em ouvir a Deus, ouvem, não só ouvem no sentido de escutar, mas no sentido também de seguir. Só ouve quem segue. Como eu dei a ilustração no início, se alguém disser que esse prédio está caindo e ninguém sair, ninguém acreditou. Então ninguém ouviu, mas não escutou. Que é a voz de Deus. Há muitas ideias, interpretações do que seja a voz de Deus. Muitos estão querendo, de repente, como era lá no Jardim do Éden, antes da queda, o homem e Adão e Eva ouviam o call de Deus, o som. Deus verbalizava, Deus se comunicava em palavras que Adão e Eva podiam entender. Isso era maravilhoso, eles tinham prazer. Porém, eles não quiseram mais ouvir a Deus, se esconderam. O povo de Israel usou o intermediário. Moisés vai lá, escuta e interpreta para nós. Na época de Paulo, eles querem pastores agradáveis. Outros rejeitam a forma autorizada de Deus de falar, que é a Bíblia. Eles querem revelações novas, quentinhas. Que é a voz de Deus? Vamos ver a voz de Deus durante a revelação bíblica. Como Deus falou? Nós vimos que ele começa falando. Deus, o Senhor, o Deus da Bíblia é o Deus que fala, que se comunica. A voz de Deus em som audível. Aqui é o call de Deus, o som. Assim como você está ouvindo o som da minha voz, alguns ouviram o som glorioso da voz de Deus. Eu fico às vezes a pensar como é o som da voz de Deus. Mas ele não só falou através do call, do som físico, material. Ele falou de muitas maneiras. A mais importante foi essa. Cristo, mesmo no Velho Testamento, apareceu fisicamente.
Ele apareceu a Gideão. Fisicamente, ele não tinha um corpo ainda, então ele aparecia na forma de anjo. E é chamado de anjo do Senhor, anjo de Yahweh, do Eterno, o anjo soberano. No caso, era Jesus Cristo pré-existente, pré-encarnado. Aí você nota que as pessoas dizem, as pessoas não obedecem a Deus porque não escutam a voz dele, não veem nenhum sinal. É incrível que em João capítulo 2, Jesus Cristo disse que muitos que o seguiam porque tinham visto os sinais, os milagres, os eventos, os fenômenos sobrenaturais. Porém, Cristo não confiava nenhum, porque Cristo não crê em crente, não confia em crente que creu nele por conta de milagres, de sinais. Por isso que ele diz para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, que não precisaram ver sinais de milagres para crer. Então aqui é um caso, no caso de Gideão. Eu coloquei um texto aí no PowerPoint, presta atenção. Então o anjo do Senhor, aqui Jesus Cristo, pré-encarnado, aqui é uma revelação física dele. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Isso aqui é a época do juízo em que o povo de Israel estava naquele ciclo. Pecava, por conta disso, os pagãos subjugavam, colocavam em escravidão. Eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, um juiz. E essa é a vez aqui de Deus, o povo de Israel estava debaixo do jugo dos midianitas. E Deus quer levantar Gideão. Só que Gideão é aquele camarada vacilante. Mesmo diante de sinais de uma revelação gloriosa do anjo do Senhor, da voz dele, dizendo o que fazer, ele pede 3 vezes sinais sobrenaturais. Olha, versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu, isso aqui não é pouca coisa não, viu? E ele disse, agora imagine, ele está lá malhando o trigo, não tem ninguém com ele, de repente aparece um cara lá, pertinho, do lado, com uma aparência gloriosa, certamente. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor, ele aqui está chamando de Jeová, está reconhecendo que ali é uma aparição divina. Ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então veja bem, o cara reconhecia que era Deus, o camarada sabia que era a palavra de Deus, que era a voz de Deus, porém não deu crédito. E ele disse, ai meu Senhor, por que livrarei a Israel? Eis que a minha família quer desculpas para não ouvir a voz de Deus, não é? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai, e o Senhor, aqui Jeová lhe disse, aqui é Jeová Filho, Jesus Cristo, e o Senhor lhe disse, aqui é a voz de Deus, é o call de Deus, materializado fisicamente, é a voz audível, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse,
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo faz. Você pegou aí? Que muita gente não obedece a Deus, não é porque não vê milagre. Entendeu, Edson? Não é porque não escuta uma voz sobrenatural, não. Mediante de uma aparição sobrenatural. Lembra lá no Sinai? Nunca aconteceu um evento tão glorioso, tão fenomenal, tão extraordinário, como foi aquele lá do Monte Sinai, onde Deus estava autenticando, estava dizendo, a lei não veio de Moisés, é minha. E eu estou mostrando aqui pelo fenômeno. Eu estou apresentando isso aqui, que hoje os pentecostais correm atrás de novas revelações. Nessa semana eu estava escutando um camarada, olha, eu recebi uma revelação de Deus, é uma palavra de Deus para você. E aquela conversa que você vai ser abençoado, que você vai sair do buraco. É assim que Deus fala hoje. Dá-me um sinal, e ele repete 3 vezes o pedido. E Deus faz um sinal, Deus faz um milagre, mas não é bastante. Dá-me outro. Não é bastante, dá-me outro. Como nós vamos trabalhar com o Gideão, ele faz apenas parte da ilustração. A quarta maneira de Deus falar, fala escrita, através da revelação bíblica. Em 2 Timóteo 3, 14 a 17, deixa bem claro que nós não precisamos de revelação mais de anjos, revelação mais de santos, de santas. E essas aparições de santos e santas, é o que o apóstolo Paulo diz, é o diabo disfarçado de anjo de luz para desviar do evangelho. Por isso que ele diz que mesmo que desça um anjo do céu que nos traga nova revelação, nova palavra, além da Bíblia, seja amaldiçoado, seja anátema. Então olha aqui a forma como Deus fala e as pessoas ficam se escondendo. Na realidade, a maneira como se esconde é moda nas igrejas criticar o sermão do pregador. Ou é comprido demais, ou é curto demais, ou tem conteúdo demais, ou tem conteúdo de menos. Na realidade, a palavra de Deus causa ruído. As pessoas não respeitam o Espírito Santo ao entregar através do pregador aquele conteúdo. O conteúdo do pregador que deve ser criticado é aquele que não é bíblico, que é heresia. Olha que Paulo diz aqui para o jovem Timóteo. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. As sagradas raios, gramas. A palavra letra em grego é grama. Letras santas. Palavras santas. Que devem ser ouvidas pelos santos com santo prazer. Sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Cristo é o centro dessa revelação. E aqui diz toda a Escritura, divinamente inspirada, não são os livros escritos pelos autores evangélicos, que alguns dizem alguma coisa que reflete o que realmente a Bíblia diz, mas grande maioria se desviam do que Deus está revelando na Bíblia. Isso aqui é a Escritura. A Bíblia é sagrada, está se a Escritura, divinamente inspirada. É proveitosa para quê? Para ensinar. Tudo que eu precisar aprender está na Bíblia. Sobre vida cristã, sobre fé. Para redarguir. O que é redarguir? É me confrontar. É colocar-me diante do espelho da Bíblia e mostrar que eu não estou coerente, que eu estou desviado da voz, que eu estou me escondendo da voz.
redarguir, me repreender, para corrigir. Quando eu tenho um ensino, é o caminho do discipulado, uma reta para o céu. Esse é o caminho do discipulado, seguindo os passos de Jesus. Quando eu desvio dessa reta, eu sou repreendido. Aí diz aqui, corrigir. Como é que eu volto? Eu estou desviado. Ela serve para me fazer voltar. E para instruir em justiça, criar na minha vida um estilo de vida tal que eu seja uma encarnação desse verbo, a encarnação da Bíblia. Antes de eu verbalizar a palavra, eu tenho de encarnar a verdade, essa palavra. Aí diz aqui, para que o homem de Deus, a pessoa de Deus, seja perfeito, teleios, completo, sem deficiência. Você quer ser uma pessoa perfeita em todas as áreas da sua vida? Só precisa dessa palavra. Perfeito e perfeitamente, completamente instruído, tendo toda a instrução que é preciso para toda boa obra. Então, nós acreditamos na suficiência da palavra registrada na Bíblia. Ela é suficiente. Hoje Deus nos fala diretamente, principalmente pela palavra escrita. Quando lemos a palavra escrita, Deus fala conosco. E quando Deus fala, a ovelha ouve e segue. Se é bode, ouve e se esconde. E se esconde através de desculpas. Deus fala pela Bíblia. Porém, lembra que Deus usou pessoas, falou através dos pais, dos patriarcas, depois pelos profetas, nos últimos dias pelo Filho. Então, Deus usa pessoas chamadas. Ele fala com as crianças através da irmã missionária. E faz um esforço grande ao longo de uns 30 anos, não é isso? Deus usa essa moça para falar com crianças. Na igreja, diz que Jesus deu, é um dom, é um presente de Deus para a igreja. Pastores, mestres, homens que ensinam a palavra, e quando eles estão ensinando a palavra, você está ouvindo a palavra de Deus, o som de Deus. Olha que Deus fala mansamente com seus servos fiéis. Primeiramente, se esses pastores, esses pregadores, essas missionárias são pessoas de Deus, para falar Deus, elas precisam escutar quem? Elas precisam escutar Deus. Então, um pastor que não escuta Deus, ele não pode falar de Deus. E como é que Deus fala a seus servos fiéis? E aqui eu uso o Elias como ilustração. O Elias era um arrojado servo de Deus, corajoso, impactante, de uma obra fenomenal. Numa época de tremenda apostasia em Israel, encabeçada por uma rainha feiticeira, prostituta, promíscua, demoníaca chamada Jezabel. Ela promoveu o culto a Baal em Israel, e o seu marido, um marido completamente subjugado por ela, só simplesmente seguia descendo pelo ralo. Quem tinha coragem de enfrentar ela era Elias. Elias enfrentava ela, enfrentava o Acabe. Ele enfrenta os 400 profetas de Baal e os derrota com uma performance maravilhosa. Deus não fala fisicamente, Deus fala através do fogo que desce e queima o holocausto lá, aqueles animais colocados sobre a pedra, ao passo que Baal não falou nada, o fogo não desceu. Lembra que Deus falou de muitas maneiras? Deus fala muitas vezes no silêncio. Tem uma música muito interessante, A Voz do Silêncio. Deixa eu ver. La, 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 la,
Lara, la, 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 la. É muito bonita essa música, especialmente tocada em flauta pan. A voz do silêncio. E a letra também é bonita, pois os autores, eles dizem que hoje o que grita na sociedade é o silêncio. Há silêncio entre os casais, eles não se comunicam, eles não se falam. E é um silêncio doloroso. Há um silêncio entre as pessoas. Elas se refugiam nas mídias sociais, nas séries de televisão. Um dia desse eu vou estar falando sobre o mal que faz quem é viciado em maratonar séries de televisão que começam sexta-feira à noite e vão até domingo à noite. O vício é tão grande. Hã? É só viadagem. E o irmão está dizendo que é só viadagem. Mas tem outros problemas também, de você sentar numa poltrona e as pessoas da casa não conversam. Tem muitos problemas, um deles. Ali ocorre um silêncio sepulcral. Está o pai, a mãe, os filhos, todo mundo na sala, mas ninguém conversa com ninguém. A voz do silêncio. Então o que é que ocorre? A Jezabel diz que vai matar Elias. E o Elias, que enfrentou os profetas de Baal e Azerá, mais de 800, saiu correndo com medo de uma mulher. Às vezes os servos de Deus fazem coisas ridículas. É o único ato ridículo aí do Elias. Ele sai correndo com medo da mulher. Aí vai ficar sozinho. E olha o que acontece. Deus vai ao encontro dele. E ele disse, sai para... Deus vai ao encontro dele. E aqui é o call de Deus. É Deus falando audivelmente com Elias. Sai para fora. Implícito. Sai para fora, Elias. E põe-te nesse monte perante a face do Senhor, do Eterno, do Soberano. E eis que o Senhor... E eis que passava o Senhor. O Senhor passava. Outra forma de Deus se mostrar, né, na circunstância. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Um grande e forte vento, que fendia os montes. Você já imaginou um vento que faz pedra rachar? Imagina aí. E quebrava as penhas, as pedras diante da face do Senhor. Agora, olha essa nota como é importante. Porém, o Senhor não estava no vento. Porque ali o Senhor queria falar com Elias. E eu coloquei aqui como subtítulo, né? Deus fala mansamente com seus servos. Então, esse vento impetuoso aqui, Deus está dizendo, olha, a situação está no meu controle. Quando eu quero, eu quebro pedra. Esse vento aqui, eu não estou falando contigo, eu estou só ilustrando o que eu posso fazer. E depois do vento, o terremoto. Tudo tremendo. Mas o terremoto não é para servo de Deus, né? Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, fogo. Um fogo sobrenatural tremendo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o que é que vem? Alguém pode dizer? Uma voz mansa e delicada. Que doce voz tem, meu Senhor. Nós cantamos, né?
voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ouvi dizer: vem meu filho, vem me escutar, o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz. Que doce voz tem meu Senhor! E é com essa voz mansa e delicada. A voz dele não virá através de terremoto, de fogo. Voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a ele, envolveu seu rosto na sua capa, porque ele sabia que era Deus, reverência, atitude de adoração, e saiu para fora. Obedeceu imediatamente. Lembra que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem? Sai, Elias! O que é que Elias faz? Sai! Envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, só voz agora. Deus tinha dado manifestação sobrenatural física, fogo, terremoto, pedra se lascando, tempestade, mas agora é só a voz, e aquela voz tranquilizadora. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse: vai. Lembra? Ele disse: sai da caverna, vai. Muitas vezes nós estamos escondidos, estamos acovardados. Ele disse: tu está correndo com medo de uma mulher. Eu sou o Deus que domina toda a natureza. Fogo, pedra, terremoto, vento, as maiores forças da natureza. Sai da caverna e vai, cumpre a tua missão. Vai, volta pelo teu caminho, volta. O caminho que você está tentando fugir, volte. E aqui ele manda o Elias fazer duas coisas, e ele faz. Unge Azael, rei da Síria, mas principalmente unge Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Tua missão está terminada, e ele vai ser levado para o céu sem passar pela morte. Mas Deus fala com ele. Como é que Deus fala? Com os seus servos, com voz mansa, tranquilizando. Não desiste. Você está cansado, está decepcionado, a perseguição está grande. Não desista, Edson. Ainda tem muita coisa boa pela frente. Mas é só pelas as ovelhas que ouvem e... sai da caverna, bicho. Sexto. Agora, se Deus fala mansamente com as ovelhas, com os impenitentes, Deus fala em ira, em trovões, raios e trovões, terremotos e fogo, em ira, com os que não se arrependem. Olha o que é dito em Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Então, Deus estava dizendo: olha, para Elias, fica quieto, contigo eu falo em voz mansa e suave, mas com Jezabel, ele diz que vai fazer com Jezabel: ela será morta e comida pelos cachorros, nem direito a sepultamento ela terá. E isso aconteceu. Ela tentou seduzir Jeú, Jeú joga ela do prédio, ela morre, e então os soldados vão comer, e quando voltam os cachorros selvagens devoraram.
a Jezabel, talvez tenha estraçalhado até os ossos. Agora, Deus tem uma voz para falar com nós crentes. A voz silenciosa de Deus na consciência iluminada pelo Espírito Santo. Quando o crente se converteu, ele nasceu de novo, Deus colocou dentro dele o Espírito Santo. Em João 14, 16, 17, Cristo diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Então o Espírito Santo, ele fala conosco. Não é a moda do pentecostal esperando um som audível. Mas o Espírito Santo, ele faz com que a palavra de Deus seja ruminada dentro de nós. A palavra de Deus seja esclarecida. Nós vamos pensar nossos problemas à luz do que já sabemos da palavra de Deus. E é como uma vozinha dizendo: faça assim. Uma vozinha dizendo: não faça assim. Entre as muitas vozes ou pensamentos, o pensamento é uma voz em nós. Entre as muitas vozes ou pensamentos encontra-se a voz da consciência. Paulo fala lá em Romanos 2, 14 a 15. Diz que até o ímpio tem essa voz da consciência. Só que ela não é iluminada pelo Espírito Santo, mas ele a tem. Lá no final do versículo 15 diz que a consciência, seus pensamentos acusando ou defendendo. Mesmo o ímpio tem essa vozinha lá dentro. Só que nós, além da consciência, nós temos o Espírito Santo agindo na consciência. Então, feliz a consciência que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Em Romanos 9:1 diz, Paulo diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então, Paulo diz que a consciência dele era corroborada pelo Espírito Santo. Era uma consciência santificada. E ele, quando falava as coisas, olha, eu não estou mentindo, a minha consciência, iluminada pelo Espírito Santo, né? Agora, se feliz é a alma que escuta a voz da consciência, iluminada pelo Espírito, miserável a alma de consciência corrompida pela carne pecaminosa, que a vozinha diz: não faz, Rosângela, Rosângela, tu é crente, Rosângela. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Rosângela, a vida é minha. Vai lá e quebra a focinhola. Mas Rosângela não faz isso não, porque Rosângela não é besta. Quando a vozinha diz: como é que crente age, Rosângela? Não, o crente não entra nesse lugar não. Agora veja que Paulo diz: mas vejo nos meus membros outra lei, outra voz que batalha contra a lei, a voz do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, da voz do pecado que está nos meus membros. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo diz, toda a vida que ele escuta a voz do egoísmo, da carne, a voz que é contrária à vontade de Deus, traz miséria para a vida dele. Ele acrescenta, porque a inclinação da carne, dessa voz egocêntrica, é morte. Mas a inclinação do Espírito, você seguir a vozinha do Espírito, é vida e paz. Está perto de terminar. Agora, os que não ouvem a voz da consciência, a voz de Deus na consciência, findarão mal na sua vida. O Salmo 32, 8 a 10 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para quê? Se não atirem a ti. Então tem gente que vive na peia, vive encabrestada, vive cerceada, vive bitolada, vive apocanhada, porque ela viola a sua consciência. Sabe o que é violar a consciência? É fazer o contrário daquela vozinha
do Espírito em nós, relembrando e ensinando a palavra. Agora, outra maneira de ouvir a voz de Deus, deixa eu olhar aqui a hora, é através das pessoas que aconselham e pregam para nós. Olha o que diz Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Aí vocês querem dizer que o meu pastor pode, o que o meu pastor está dizendo pode ser a voz de Deus? Aqui está dizendo. Obedeça seu pastor, se sujeita a ele, siga o que ele está dizendo, porque ele vela pela sua alma. E em 2 Coríntios, ele é o embaixador da parte de Cristo. Olha, de sorte que somos, falando ele como pastor, embaixador da parte de Cristo, como se Deus rogasse, falasse por nós. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Conclusão dessa primeira parte. Buscar a Deus é buscá-lo de todo o coração. Exige que nos mantenhamos alertas para todos os meios lícitos que Deus usa para falar conosco. Olha o que Deus diz em Jeremias, na época de apostasia, em que as pessoas não queriam ouvir a Deus. Ele disse, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, Deus pode falar de modo silencioso, através das circunstâncias, através das provações, através das tentações, das repreensões, a vozinha da consciência iluminada pelo Espírito Santo, aplicando a Bíblia à nossa vida. Porém, Deus não fala mais através de profecias e revelações fora da Bíblia. Procurar isso é colocar-se sob o anátema e maldição de Deus. Agora nós vimos, somente calmos, quietos e tranquilos, conseguimos perceber a voz de Deus. Vamos ficar de pé. Lembra, a Bíblia é a voz de Deus. Essa voz tem que estar dentro do nosso coração, para que ela oriente a nossa consciência. Não vamos ser como aqueles que precisam de cabresto, que precisam de amarras, precisam ser cerceados. Vamos terminar com a oração. Senhor Deus, que sejamos ovelhas, que não só ouvem a Tua voz, mas seguem. Abençoa os que aqui estão, que estejam sempre sintonizados com essa voz, que pode vir a nós de múltiplas maneiras, até mesmo como um som silencioso, o som das situações, das provações, das repreensões e até mesmo, Senhor Deus, das bênçãos. O Senhor fala conosco. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia. Irmã.